Empresário, você já ouviu falar sobre endereço fiscal? Endereço fiscal é um assunto que vem sido falado há muito tempo, principalmente na pandemia. E o seria esse endereço fiscal e o que isso pode facilitar na sua vida? Esse é o principal ponto aqui que eu quero trazer para vocês. Explicar qual o benefício que você vai ter tendo um endereço fiscal no seu negócio. Antes de mais nada, né? Vou explicar o que é. O que é esse endereço fiscal, Maísa? O endereço fiscal é onde você vai colocar o endereço da sua empresa. Pode ser que seja o local físico que você trabalha, né? Então, se você tem um estabelecimento fixo, por exemplo, um consultório, então você vai utilizar o endereço do consultório odontológico, se você é um dentista. Agora, se você é um médico, você presta serviço dentro de um hospital, você presta serviço dentro de uma UPA, você presta serviço dentro de uma clínica de uma outra pessoa. E aí? Você não tem um estabelecimento seu para você colocar o endereço do seu negócio, né? Não, ali não vai estar em seu nome. Então você não vai conseguir utilizar esse endereço para colocar no seu cartão CNPJ, para você colocar como endereço da sua empresa. Então, o que aconteceu? Como existem diversos profissionais que não têm estabelecimento fixo, né, físico, ele não tem como colocar o endereço na empresa. Então, foi aí que surgiu o nome endereço fiscal, que você pode utilizar um outro endereço, seja o seu endereço residencial, o endereço de alguma empresa que oferece esse serviço de endereço fiscal, como cowork, escritórios de contabilidade, que aí você vai colocar esse endereço no seu cartão CNPJ como endereço da sua empresa, mas a sua empresa não vai operar naquele local. E quando a gente abre essa empresa com essa particularidade, a gente coloca que essa empresa ela tem um endereço fiscal, porque ele só serve para o governo, caso um dia mande alguma correspondência, só que é quase novo, para poder falar que você tem endereço. A empresa só está ali como obrigatoriedade do governo de ter um endereço. Então, a gente coloca esse endereço fiscal, que seja da sua residência, e aí você pode prestar serviço em qualquer lugar que você quiser. Mas precisa estar claro que é um endereço fiscal. Porque se você coloca que é um endereço fiscal e você atua numa clínica sua, você pode ser autuado. Porque você tem um estabelecimento fixo e está usando, né, físico, e você está usando o endereço residencial ou de um outro cowork. Então, ele só é utilizado por pessoas que não têm um endereço físico para trabalhar. Então, ele é muito importante para você, principalmente você, médico, que trabalha dentro da área hospitalar, na área de plantão, de UPA, em outros locais que não sejam o consultório de você. Então, você pode utilizar esse endereço sem problema algum. Pode colocar endereço residencial sem problema algum. A prefeitura não vai achar ruim, desde que esse endereço seu esteja em seu nome, né? Seja através de um contrato de aluguel ou alguma coisa, e desde que você coloque que ele é um endereço fiscal seu. Então, aí você não tem nenhum tipo de problema. A única coisa que eu alerto, tá? Sobre usar o endereço residencial é porque você vai expor seu endereço ao mundo. Ao abrir um CNPJ, você passar o número do seu CNPJ para um terceiro, ele já vai conseguir consultar o seu endereço, o seu telefone, seu e-mail, consegue consultar tudo. E o que acontece, gente? Tem muito golpe hoje em dia. Então, se a gente utiliza o seu endereço residencial e ele estando exposto para o mundo, você está mostrando para o mundo onde é a sua residência. E você pode ter um risco com isso, né? Se você coloca o seu e-mail pessoal e seu celular pessoal, não sei quem aí, se já tem uma empresa e já teve essa experiência,
que chega e-mail todos os dias de pessoas vendendo coisas para você ou é golpe, tanto no seu e-mail quanto no celular. Um principal que toda vez que abre um CNPJ, gente, é automático. Tem uma empresa que ela tem a possibilidade de você contratar ela para fazer consultas de nome negativado. E ela cobra um absurdo. Ela simplesmente descobre, não sei como, pega a base de dados de novos CNPJs e já manda um boleto automático para você. Simples assim. E aí muita gente paga, muita, não sabe o que é, não pergunta ao contador e vai e paga de uma vez e perde o dinheiro. Então, assim, temos que ter essas precauções hoje em dia, porque o mundo, né, não tá para amadores, não. Então, assim, se você utilizar esse endereço fiscal da sua residência, se você quiser usar o seu e-mail, quiser usar o seu celular, tenham ciência disso e fiquem, né, mais espertos com essas coisas. Mas não te impede nada, só quero mostrar o perigo que você vai ter, tá? E quais as vantagens de usar um endereço fiscal? Assim, a vantagem maior que você vai utilizar o endereço fiscal é para você não ter que ter um local físico. Imagina você que não tem um consultório, você não precisa de ter o consultório, porque você trabalha em um outro local, e ainda você tem que alugar um lugar, sabe? Pagar um endereço só para você abrir sua empresa. Não justifica. Então, foi por isso que o governo criou esse endereço fiscal, te liberando você colocar em qualquer local, desde que seja colocado certinho e a sua contabilidade faça a abertura da forma correta. Isso é muito bom você conversar com o seu contador, tenha um contador de confiança e especialista no assunto, tá? E por que eu devo escolher um endereço, né? Contratar um endereço fiscal? A principal importância disso, que eu falo muito, principalmente você escolher o escritório de contabilidade que você trabalha, contrate ele para poder utilizar o seu endereço. Por quê? O endereço dele que vai ficar exposto para o mundo, tira esse problema de você, o e-mail dele que vai ficar e o telefone dele que vai ficar. Você não vai ter esse tipo de problema. E o que é o melhor quando você tem um escritório de contabilidade? Porque o contador já sabe de tudo que acontece na sua empresa. Então, ele já sabe se é um golpe ou não é um golpe. Se aquilo é importante ou não é importante para você. Se aquilo você tem ou não tem que pagar. Então, isso é muito interessante. Trabalhar com o próprio escritório de contabilidade que te atende. Também tem os coworks, que também fazem esse trabalho. Mas desde filtrar as informações que chegam, ele já compartilha tudo para você. E você que vai ter que fazer essa filtragem. Então, já que você está pagando, né, para isso, então Maísa, não é porque eu sou contadora, não é porque eu presto esse serviço que eu puxo sardinha, vamos falar assim, pro meu lado. Não. É porque tem essa facilidade. O contador já vai filtrar muita coisa ali para você e você não vai precisar de pagar. Lembra que eu falei com vocês daquela guia da empresa que faz consulta? Então, todos os dias que abre uma nova empresa, chega no meu endereço. E a única coisa que eu faço, jogar fora. Porque eu sei que o médico não precisa de fazer consulta. Entendeu? Então, eu não vou mandar uma coisa que o meu médico não precisa de pagar. Entendeu? Então, eu faço essa filtragem antes de compartilhar qualquer coisa para ele. Então, facilita muito mais a vida. Então, é assim, eu sempre aconselho, sabe? Você pensar no que é melhor para o seu negócio. Se você não quer, talvez o valor do escritório não compensa tanto igual do cowork, não sei. Pode ter várias coisas que você pode pensar aí que não queira ter esse gasto ou não quer ter naquele local. Então, vai ser muito particular de você. Mas eu queria trazer aqui explicando para vocês o que é esse endereço, né? Por que ele existe? E quais são os perigos de utilizar o seu residencial, mas você pode utilizar sem problema algum, tá? E quais que são as vantagens de escolher um escritório de contabilidade ou um cowork para colocar como seu endereço fiscal, tá?
Se você gostou desse vídeo, inscreva neste canal, tá? Compartilhe com aquele amigo que, assim, é empresário, que também é médico, também é profissional da saúde, que também precisa abrir uma empresa ou já tem uma empresa e não sabe sobre esse endereço, sobre esses riscos que ocorrem de utilizar ou de outras formas. Então já compartilha com ele e comenta aqui se gostou e deixa qualquer dúvida aqui. E te espero no próximo vídeo.